Olá pessoal, estamos aqui para a nossa última videoaula da disciplina de banco de dados. Nessa videoaula nós iremos aprender um pouco sobre Structured Query Language. O que é isso, pessoal? Linguagem estruturada de consulta ou SQL. Muitos de vocês devem ter escutado essa palavra. Vamos conhecer um pouquinho o que é. Não é nada difícil, mas a gente tem que conhecer alguns conceitos sobre ela. Nós iremos acompanhar agora e ver que a SQL tem algumas divisões, tá? São a DQL, DML, DDL, DCL e DTL. O que é isso? Daqui a pouco eu te falo o nome para vocês, tá? Isso aqui é só uma imagem inicial, seguindo da disciplina de formas armadas. Bom, nós vimos que SQL vem do inglês Structured Query Language, linguagem estruturada de consulta, tá? Essa linguagem é chamada de linguagem de quarta geração. Ela é utilizada para auxiliar os programadores de aplicação para criarem modelos de interface com o usuário e formatar dados para o relatório. É interessante que a gente fala em linguagem de quarta geração, gente. Vocês viram lógica de programação 1, lógica de programação 2, programação 1, que estão vendo agora em paralelo com o banco de dados. E vocês viram que a gente tem que especificar como as coisas ocorrem, passo a passo. Com SQL eu não especifico como é feito, eu digo apenas o que eu quero, tá? E o SGBD é responsável por extrair essa informação. Hoje está disponível o SQL em praticamente todos os bancos de dados comerciais, que são modelo relacional, é a linguagem padrão para extrair informação. Então, se você conhecer isso, você vai poder utilizar em praticamente todos os bancos de dados. Na divisão que nós falamos no início da nossa imagem lá, nós temos alguns tipos, tá? A primeira divisão que nós temos é a DQL e DML. São esses dois, alguns autores só incluem todos os dois como uma coisa só, como DML, tá? O DQL vem do inglês de Data Query Language, ou linguagem de consulta de dados. Essa subparte, esse tipo de consulta, ele está focado na cláusula SELECT, que é para poder extrair informação. Então, o DQL é utilizada para buscar informação no banco de dados, ver as informações que existem no banco de dados. Então, eu vou pegar os dados e posso extrair informações dele. A DML, nesse sentido que nós estamos tratando aqui, com essa divisão de DQL e DML, vem do inglês Data Manipulation, em inglês vem Data Manipulation Language, que é a linguagem de manipulação de dados. Ela consiste em três conjuntos de instruções: Insert, Update, Delete, que é inserir linhas no banco, alterar linhas no banco e remover linhas do banco. Okay? Então essas três instruções nós vamos dar uma olhada durante a aula de hoje, são usadas para manipular os dados. Okay? Por isso que é DML, Data Manipulation Language, tá? E DQL, Data Query Language, para poder ler informação. Então esses dois, em algumas literaturas, eles tratam iguais, como apenas DML, e depois, agora, daqui para frente, já é unânime entre as literaturas. Nós temos a DDL, do inglês Data Definition Language, que é a linguagem de definição de dados. Enquanto que os dois primeiros mexem com a instância, mexem com os dados que tem no banco, a DDL mexe com o esquema, com a estrutura do banco. O que ele serve? Para poder criar tabelas, modificar tabelas, criar índices, visões e as estruturas do banco, certo? Então, eu tenho três instruções com DDL. Eu tenho Create para criar, Alter para fazer a alteração e Drop para poder fazer a remoção. Nós temos DCL, que é Data Control Language, linguagem de controle. Essa parte aqui vem do tratamento de segurança dos bancos de dados, que nos permitem conceder privilégios, conceder acessos com a instrução Grant e remover os privilégios com a instrução Revoke. Tá? E por último nós temos as DTL, Data Transaction Language, ou linguagem de transação de dados. Lembra que eu conversei com vocês sobre a transferência de fundos, que ocorrem várias operações ao mesmo tempo e elas devem ser atômicas, ou elas ocorrem ou não ocorrem? Com a DTL eu consigo dizer quando começa esse conjunto de operações, begin, e quando termina com sucesso esse conjunto de operações, o commit. E se der algum problema, eu posso desfazer a passo onde a gente iniciou com o rollback. Okay? Prosseguindo. Para poder estudar um pouco sobre SQL, nós precisamos de um banco de dados, de um modelo. Então eu peguei esse modelo aqui conceitual de aluno matrícula de disciplina, que nós vimos na aula anterior, mapeei para o MR, nós temos ele aqui, tá? Mapeado bonitinho. E agora nós vamos ver como é que eu faço para criar essas tabelas no banco de dados. Tá? Lembra do nosso nível de abstração? Lá em cima, mundo real, depois o mundo descritivo, que é o texto livre, modelo conceitual, que é o nosso MER, modelo operacional ou modelo lógico, que é o nosso MR.
Do modelo lógico, nós vamos para o modelo físico, que é o que cria um disco, realmente cria os dados. Para fazer isso, a gente vai usar SQL. Tá? E o comando utilizado para poder criar a estrutura vem da DDL, que é Create Table. O Create Table é muito simples, pessoal. Tá? Primeiro, Create Table, para quem está no inglês, fica muito fácil de entender. Cria uma tabela. Qual é o nome? Aqui é para criar a tabela aluno. Para cada relação que está aqui, nós vamos ter um Create Table. Então, Create Table aluno. Abre parênteses. A lista de colunas. Tá? Então, eu ponho a coluna, no caso do aluno, CPF. O tipo que nós já tínhamos especificado no MR, vai achar 100. E aqui a restrição de obrigatoriedade. Tá? Not null, ou seja, CPF é obrigatório. Isso pode ser nulo, aí você não põe not null, você põe só null. Aí esse campo passa a ser opcional. Tá? Então, CPF vai achar null. Aqui está faltando, a vírgula está de cá, está faltando eu quero ver para cá. Vírgula, tá? Então vem campo 1, tipo, restrição, vírgula. Campo 2, tipo, restrição, vírgula. Restrição de chave primária e de chave estrangeira. Então, primária key, entre parênteses. Qual é a primária key? CPF. Essa coluna deve existir anteriormente, tá? Deve ter sido citada antes do primária key. Depois eu tenho disciplina, mesma coisa. Create table, disciplina, a parênteses. Nome da coluna, tipo, not null. Nome da coluna, vírgula, nome da coluna, tipo, not null. Primária key e de disciplina. Agora, na matrícula, além de criar as tabelas e criar as colunas, eu tenho que fazer a referência à chave estrangeira. Tá? Isso aqui segue bem próximo que nós vimos no nosso modelo conceitual, no nosso modelo de dados lá, que era o esquema. Tá? Então, na matrícula aqui, olha como é que fez. Create table, matrícula do mesmo jeito, lista de colunas, primary key, aqui, nesse caso são duas colunas, então separado por vírgula. E aqui vai vir agora a referência à chave estrangeira, tá? Para poder criar a obrigatoriedade do banco, garantir a integridade referencial. Eu vou usar o foreign key, chave estrangeira. Lá como é que a gente fazia antes, colocava a chave estrangeira, referencia. Aqui eu só acrescentei a palavrinha chave antes. Foreign key, chave estrangeira, CPF, referencia, reference, aluno. Então eu sei que o CPF é a chave estrangeira e ele vem de aluno. A mesma coisa vale para o ID da disciplina, que tem aqui também na tabela matrícula, chave estrangeira. Então vem aqui, foreign key, ID disciplina, referencia disciplina. Okay? Nota, deixei para o próximo slide, que minha cabeça fica muito cheia. Olha como é que é o nota. Create table, nota, lista de colunas, mais uma vez, primary key, CPF, ID disciplina e BMAs, olha aqui, está ele aqui, tá? E foreign key, CPF, ID disciplina, que esses dois vêm de matrícula. Então, ó, CPF de disciplina, referências, matrícula. Viu como a parte de criação de tabela é muito simples? É só isso aqui, não tem mais regra. É só criar a tabela, campo, tipo, restrição, chave primária, chave estrangeira. Ok? Continuando. Agora nós vimos na parte da criação as restrições de integridade. Not null, que diz que o campo é obrigatório, ou null, se eu quero que seja opcional. Primary key, que eu tenho que colocar a primary key separado por vírgula. Tá? A declaração do primary key sobre uma coluna automaticamente assegura que ela não será nula, tá? Isso é implícito e sempre ocorre. Se eu falei que uma coluna é primary key, obrigatoriamente ela é not null. Okay? Seguindo. E as exceções de integridade. Essa parte legal, quando a gente modela o nosso banco, a gente entende algumas coisas que o banco tem que garantir para a gente. Então a restrição de integridade ela vai assegurar contra danos acidentais sobre o banco de dados, assegurando que mudanças autorizadas sobre o banco não resultem em perda de consistência, tá? Ou seja, os dados continuam consistentes, continuam corretos. A restrição de domínio é a forma mais elementar de restrição, ou seja, se eu falo que ele é inteiro, só vai caber número inteiro. Se eu falo que ele é float, vai caber número fracionário. Se eu falo que ele é string, vai caber texto. Certo? Se eu falo que ele é date, só vai aceitar data. Isso é uma restrição já. E eles também testam valores inseris no banco de dados e testam as consultas para garantir que as comparações fazem sentido, garantindo a integridade do banco. Vamos ver o próximo slide. Aqui tem uma palavrinha-chave nova da criação da tabela que a gente pode usar, que é a cláusula check. Ela foi definida no padrão SQL 92. Sendo que o SQL, primeiro, gente, ele foi especificado ele não foi especificado, ele foi criado como padrão de fato. O CUD criou e especificou inicialmente, logo as empresas todas seguiram o mesmo padrão que ele fazia, que era um padrão de fato. Depois do padrão de fato, tornou-se um padrão
especificado e gerou o SQL 92 que introduziu a palavra-chave check. Como é que ele funciona? O create table continua do mesmo jeito até o foreign key. No foreign key você põe vírgula e põe a palavra-chave check. E entre parênteses você vai colocar uma condicional, vai colocar uma expressão lógica. A expressão lógica tem que retornar verdadeiro. Se ela retornar verdadeiro, a linha que está sendo inserida vai ser inserida. Se ela retornar falso, vai gerar um erro para quem tentou fazer a inserção. Tá? Neste caso aqui, nós colocamos uma restrição falando que a nota do aluno tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe nota negativa. Vai que tem um professor que não foi com sua cara, não, deixa eu dar menos 10 para esse cara, não tem jeito de passar. O nosso banco não vai permitir isso, porque o nosso banco é justo. Então, nota tem que ser maior ou igual a zero. Então, isso aqui vai garantir no banco de dados que sempre nota seja maior do que zero. Não tem jeito de uma aplicação fazer diferente. Continuando. A parte de integridade referencial, nós vamos falar chave primária e estrangeira, pode ser especificadas como parte do comando SQL do create table. Nós vimos lá antes. A primária aqui, no create table, define quem é a chave primária, não vai ter repetição. E a cláusula foreign key define a lista de atributos estrangeiros, como nós vimos antes. Aqui só para poder reforçar essa situação lá. Ó. Então, create table nota, olha aqui. O CPF identidade é um foreign key, referencia a matrícula. Mesma coisa aqui na matrícula, o CPF e o foreign key referenciando a entidade aluno e a entidade disciplina. Ok? Continuando. Bom, nós criamos, né? Se a gente cria, tem que ter jeito de alterar e de apagar. Para alterar, não vamos entrar em detalhes nesse material, mas no material de referência que eu colocar para vocês vai ter. Mas se eu criar, eu também posso apagar. E apagar é muito simples. Drop table, não dou tabela, vai remover. Lembrando que quando você cria uma tabela e cria chave estrangeira, tá? Não está aqui, mas eu posso colocar em prova, que eu estou dando aula para vocês. Vocês precisam saber disso, não é porque eu também posso dar em prova, porque vocês precisam saber disso. O drop table, ele respeita as integridades diferencial. Então, se eu tentar apagar, por exemplo, a tabela nota, eu consigo. Agora, se eu tentar apagar primeiro a tabela matrícula, eu não consigo apagar a tabela matrícula. Por quê? Porque a tabela matrícula, a nota depende dela. Então, eu não posso apagar a tabela matrícula e apagar a nota. Tá? Essa integridade diferencial, o banco garante ela até no drop table. Agora, pessoal, muito importante atenção. Drop table não tem Ctrl Z, não tem jeito de se fazer, tá? Drop table não apaga as linhas de uma tabela, ele apaga a tabela, tá? Então remove-se a tabela deixa de existir no banco. Então cuidado com o drop table. Bom, finalizamos então o DDL, vamos ver um pouquinho agora de DML, que é a parte de manipulação dos dados, quando já vê a inserção, alteração e remoção de tuplas. Cuidado, a palavra é essa, tuplas é igual a linhas. Vamos dar sequência então. Aqui eu coloquei alguns exemplos de DML de inserção. A inserção, gente, é muito simples também, tá? Ela usa, mais uma vez, quem está no inglês parece que está lendo simplesmente uma ordem. Insira em aluno, utilizando o CPF e nome, os valores. O primeiro valor é a primeira coluna, o segundo valor é a segunda coluna. Então, isso aqui vai inserir na tabela aluno uma linha com esse CPF aqui, que não existe, tá? E esse nome. A segunda insert vai inserir o CPF 44332211 com o nome Maria. E assim vai indo. Insert sempre a mesma coisa. É o quê? Insert into, nome tabela, lista de colunas que você quer usar para fazer inserção, values, lista de valores na mesma ordem da lista de colunas. Muito simples, não tem muito o que fazer. Se a gente fizer isso, a gente vai estar populando o banco. Bom, se eu coloquei informação no banco, eu também posso alterar essas informações do banco. Como é que eu faço alteração? A gente vai usar a instrução update. Também a sintaxe muito simples. É update, nome da relação, set. Nome da coluna igual valor. E se eu quiser alterar várias colunas por vez? Também é possível. Nome da coluna igual valor, vírgula. Nome da coluna 2 igual valor 2. No final, where e a condição. Quem eu quero alterar? Essa é muito importante, tá, pessoal? O update sempre deve ter um where no final. O where vai dizer o seguinte: onde o CPF for igual a esse número, eu vou trocar por José da Silva. Agora, se você colocar update aluno, set nome igual a José da Silva, só até aqui mandar executar essa consulta, todos os alunos do banco de dados virarão José da Silva. Então, muito cuidado, tá? Quando a gente vai fazer update, o where é obrigatório, senão você vai fazer bagunça no seu banco de dados. Prosseguindo. Bom, eu inseri, eu alterei. E se eu precisar
remover, eu vou usar a cláusula DML do delete. E o delete, ou delete em português, né, o delete que vocês estão acostumados a falar, ele é uma sintaxe também muito simples. Delete from, apague de, tabela aluno, where, quando o campo for igual a esse, CPF for igual a esse daqui, certo? Dessa forma aqui, que é delete from, nome da relação, where, condição, vai apagar. Mais uma vez, se você der um delete from aluno, apaga todos os alunos. Detalhe é que se tiver alguma referência, alguma integridade referencial, ele não vai deixar apagar o aluno e vai dar erro. Ok? Continuando. Então, nós passamos pelo DDL, tá? Fizemos a DDL, fizemos a DDL, transferimos primeiro, depois nós vimos a DML, manipulação, e por último nós vimos a DQL, que a gente vai ver agora, que é a extração de informação. Tá? A extração de informação ela é feita com a cláusula select. A gente põe o select, a lista de atributos que a gente quer mostrar, from, a lista de relações, e um where com uma condicional para poder fazer o que eu quero não mostrar. Vamos ver um exemplo aqui na frente. Tá? Primeiro, o select não tem problema de não ter o where, tá? Isso é mais de boa. Se você não colocar o where, simplesmente vai listar tudo. Não vai apagar nada, não altera. Enquanto que a DDL muda o esquema, a DML muda os dados, ele insere, altera e apaga. A DQL ela não modifica o banco de dados, ela só extrai informação, tá? Ela não faz alteração, nem remoção. Então, select CPF nome from aluno, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na tabela de aluno, vou pegar o CPF e o nome e vou listar todos eles. Agora, se eu quisesse listar com uma condição, vamos lá, select CPF da disciplina da matrícula, from matrícula, ou seja, da tabela matrícula, onde o CPF foi igual a esse aqui, ou seja, vai listar somente as matrículas onde o CPF tem esse valor e apenas essa coluna. Ok? Continuando. Bom, com isso a gente está finalizando a parte de SQL e também a nossa disciplina de banco de dados. Essa parte de SQL nós vamos ter uma avaliação a respeito disso, mas apenas com o que vocês viram nessa apresentação. Tá? O material de referência que eu vou deixar para vocês é como um incentivo, porque como a nossa disciplina está dentro de um curso de licenciatura, não é obrigatório que vocês saibam modelar um banco de dados e saibam utilizar SQL, mas tem que ter boas noções. E para que vocês tenham essas boas noções, o que nós vimos durante a disciplina de banco de dados é o suficiente. Para aqueles que querem se aprofundar mais, estou deixando na atividade uma leitura complementar, um pouquinho extensa, dá em torno de umas 60 páginas, mas vai ajudar você a compreender melhor e a testar os conceitos de SQL. Mas não é obrigatório, só para aqueles que são curiosos e gostam de estudar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham aproveitado a disciplina de banco de dados, foi muito bom fazê-la, muito trabalhoso, mas o resultado me agradou bastante, eu consegui transmitir para vocês boa parte do conhecimento que a gente tem de banco de dados e daquilo que é necessário para vocês como licenciados em computação. Espero vocês numa próxima disciplina. Até mais!